Olá, gurizada. Eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre buscando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje, a gente promete evitar deixar o clima muito para baixo, mas vamos falar do filme The Father. E estamos aqui em prantos ainda com o Duca Mendes. E aí, Duca? Fala, Heineken. Que filme triste, cara. Na verdade, fica aí, né, a questão. Acho que a gente vai falar sobre, obviamente, como você disse, o nosso episódio aqui não será triste, mas realmente é um filme para amadurecer. Fica aí a minha dica para todo ser humano dar um confere nesse filme, porque realmente foi maravilhoso. Talvez aí o filme mais denso de todo esse podcast, né? De todos os episódios até hoje, eu creio que seja o mais denso. Embora a gente tenha feito Mother. Sim. Que pra mim é um dos mais malucos, assim. Mas esse é porque esse é realista mesmo, né? Assim, a identificação, né? É inevitável. Ele é muito natural. Bom, eu aconselho a vocês, obviamente, todos os episódios do Segundo Corte sempre tem spoilers, são 100% calcados no spoiler, né? A gente tá aqui para falar das questões do filme, não para ficar falando do que a gente acha, mas sim dos pontos específicos do que tá rolando lá. Se tu, de repente, não assistisse o filme ainda e não leu nada sobre o filme, nem faça isso, vá direto, só veja o filme mesmo, porque a apreciação da obra vai ser melhor se você tiver menos informações sobre ela. Tipo, vai ver o que é, você vai ter mais plot twist, você vai cair mais, você vai se emocionar mais. Eu tive uma super vantagem e desvantagem ao assistir esse filme, porque eu assisti uma palestra /aula com o Yorgos, com o editor do filme, na semana do Oscar, que eu consegui me inscrever pela Associação Americana de Editores, e aí ganhei a inscrição para poder participar de uma reunião com os editores do Oscar de melhor filme. Então tava a Chloe, enfim, estavam todos lá, e tava o Yorgos lá. E aí eles falaram das cenas, eles mostraram cenas, e eles abordaram questões das cenas. Então antes de eu ver esse filme, eu tava correndo, né, para tentar assistir todos antes da aula, mas não consegui. Também aconselho, fora da nossa dica, tem o podcast do Rough Cut com o editor, participando e explicando como foi a produção. Parte das pautas que eu levantei para fazer esse episódio foi justamente o editor falando. E depois eu fui ver o filme em si. Então eu tinha todas essas informações técnicas de como tinha sido o workflow e tal. Então eu consegui me blindar emocionalmente do filme, porque eu realmente acho que esse é um filme perigoso. E não é um filme, e de verdade eu vou dar um recado, não é um filme para qualquer pessoa assistir. Se tu já te conhece, sabe que tu é uma pessoa um pouco sensível, tende a ter relações familiares complicadas ou diferentes, ou sensíveis, ou perigosas, ou sei lá o quê, é importante você ter parcimônia. Eu confesso que eu passei bem próximo desse perigo aí, porque eu não li nada, eu tive talvez essa máxima experiência, como você disse. E do alto dos meus 41 anos, tive que segurar a barra algumas vezes. Realmente, esse seu disclaimer é bem importante, bem importante. Filme muito delicado, o assunto é muito delicado. Ele é um filme muito triste, sensível e doloroso, porque o assunto é doloroso. E pior, ele é executado de uma maneira brilhante para ficar potencializando todas essas questões. Porque ele poderia ser um filme sobre a demência mental humana, ele poderia ser sobre o caimento, como você tem vários filmes, tipo Mother, como vários filmes que são sobre loucuras intelectuais, ou que se passa dentro da cabeça, ou aquele Brilho Eterno de uma Noite Sem Lembranças, ou o Beautiful Mind, que é eu não sei como é que é o nome em português, que é o do matemático. Que são filmes que se passam, né, ou em algum momento vai passar dentro da cabeça da pessoa, sabe? Tipo, você tá dentro da cabeça. E fica claro quando você tá nesse mundo fantasioso. Ou Inception. Inception é um bom exemplo de um filme que muda com a loucura, que o espaço, na verdade, muda, o tempo, na verdade, muda, mas você tem total percepção quando a condução do filme é popular, digamos assim. Tipo, todo mundo tá entendendo. Galera, pega na mão, todo mundo vira pra esquerda, e todo mundo vai pra esquerda. Galera,
presta atenção, vamos virar pra mais direita. Todo mundo vira explícita, pra né? direita. O próprio Tenet, que a gente já fez Sim. aqui, tem uma cena específica de uma cientista explicando pro protagonista o enredo do filme, que é pra ajudar o público. Quem não entendeu até ali, vai ter um personagem que vai explicar pro outro Ou um personagem. recurso visual, né? Às vezes, um efeito específico. E esse não tem nada disso. Você fica solto, sem entender, você termina o filme sem saber se você entendeu o que você viu. E mais, você não sabe exatamente se a história que você viu é exatamente a história que foi contada. Daquele jeito, né? Na cronologia, enfim. E a minha impressão é que esse é o barato da coisa. Total. Tipo, deixa assim mesmo. Fica meio solto porque a vida é essa. Você faz relações pessoais, obviamente. Imagino que cada um vai fazer relações pessoais. Tipo, eu não tenho um meu pai nessas condições. Mas eu tive a minha avó nessas condições. Então, eu relacionei com a minha avó, embora seja uma mulher, sabe? Tipo, é uma senhora, uma mulher, não é pai, é avó. Mas mesmo assim, eu conseguia ligar. Sim. E depois que eu ligava, era muito difícil eu dissociar de cenas e tal. Até porque eles foram realistas absurdamente na composição das cenas, os blockings são muito realistas. Não tem nada fantasioso, é tudo muito realista. As lentes são todas realistas, tá tudo muito... A iluminação é natural, sabe? Não tem nada mágico. As cenas são não mais tem longas, objeto. né? E ajuda. muito, muito, muito importante é isso. Os takes são enormes. Tem takes enormes, enormes, enormes. Então, o filme é lento, demorado. Tem momentos em que você vê o personagem pensando, aí ele repensa, até ele vai e fala. Então, esse é um disclaimer que eu faço. Tipo assim, assiste o filme com esse olhar, assim, sabe? Mas, apesar de tudo, é um baita de um filme. baita de um É uma obra... putz, Genial, É uma genial, obra genial mesmo. E não é só sobre a forma de contar, né? Porque eu, assim como você disse, a gente já entende, acha, né, que foi genial a escolha dessa ótica do personagem, de fazer a realidade de um personagem e de outro estarem combinadas e você não saber o que é real e o que não é. Então, acho que isso é fascinante. E a execução em si, porque... Óbvio, você pode ter essa sacada. Não, eu vou fazer sob o olhar dele. Mas como isso vai ser contado? Como isso vai acontecer? Então, acho que só reforçando, para você que nos ouve, que não viu, a experiência ela é muito melhor por conta disso. Porque você não consegue identificar o que você quer identificar. Você não consegue. Realmente, pelo menos para mim foi assim. Quando eu comecei a sacar... Porque você saca, tudo bem, então tá mostrando um pouco do lado do personagem que tá doente, né? Ele vê as coisas assim. Só que às vezes você tá acreditando numa coisa e não é aquilo. E isso acontece o tempo inteiro. Então acho que a montagem, obviamente, mas a ideia já no roteiro de como escrever isso é, assim, maravilhosa, maravilhosa. Esse episódio é patrocinado pela AV Makers. Se você trabalha com produção de vídeo ou foto e quer melhorar seus conhecimentos investindo pouco e sem sair de casa, então você precisa conhecer a AV Makers, a melhor escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. São mais de 160 cursos e formações completas ministrados por profissionais especialistas e atuantes do mercado. Você pode aprender desde o básico até o mais avançado com suporte direto com os professores e pode acessar o conteúdo de qualquer lugar, até mesmo offline. A AV Makers tem cursos de pré-produção, câmeras, drones, gimbals, Premiere, DaVinci, Avid e Final Cut e das mais diversas áreas. Fashion films, videoclips, edições e captações de áudio, direção de fotografia, colorização, edições de fotos, gestão de equipes e sets e muito mais. A AV Makers é a escola oficial da Blackmagic Design no Brasil e conta com professores certificados e autorizados também pela Adobe. Pelo valor de apenas um curso, você pode ter toda essa estrutura à sua disposição. Acesse avmakers.com.br e assine. Eu dei uma olhada por cima no roteiro, o roteiro tá aqui embaixo para vocês. Eu dei uma olhada por cima depois, quando eu fui fazer a pauta, principalmente nas cenas que eu escolhi. Aí as cenas que eu escolhi pra gente analisar, eu fui ler a cena. E aí, pra mim, foi assim, caracas, aí é genial, mais ainda. Porque aí, quando é muito difícil
pro segundo corte, eu sempre tento ler o roteiro antes. E Sim. normalmente eu leio o roteiro primeiro, depois eu vejo o filme. Eu nunca tenho esse segundo apaixonamento do filme depois que eu leio. Sabe? Sim, Tipo, fica muito sim. claro. Nesse foi um dos primeiros que eu li e falei, caracas, e isso foi na ilha, talvez. Porque, assim, tem coisas que são muito legais de escolha de câmera e que não tava nada escrito nas cenas que eu escolhi. Não tinha nada. Tipo, você nem repara. Você ia ler, você achou que era over the shoulder e shot, tipo, básico do início da cena até o final da cena. Porque ela é escrita desse jeito. E, pelo menos da versão final que eu achei na internet. Quando eu vejo a cena, a quantidade de corte, a quantidade de maluquice que aquilo tem, e a casa, né, a representação Sim. da casa nesse espaço, fica, assim, realmente incrível. O Yorgos, que é esse editor, ele tem duas características que eu achei muito curiosas quando eu escutei ele falando. Uma característica é... Bom, ele é grego, naturalizado em Paris, ele mora em Paris há muito tempo. Então, até para quem não conhece muito inglês, os podcasts com ele, as apresentações com ele é um pouco difícil, porque o inglês dele Muito carregado, bem... sotaque. Muito, muito, muito carregado com sotaque. E ele foi uma das primeiras pessoas na vida que eu vi falando que ele não queria, que ele não gosta muito quando o leigo conhece demais tecnicamente o filme. Ele acha que deveria existir uma diferença entre público e estudantes de cinema Sim. ou editores. Então, ele não gosta de responder pergunta para público, para jornalista, para gente perguntando o que ele fez, o que ele acha. Ele não gosta. Ele acha que as pessoas tinham que só assistir. E pronto, né? E aí os estudantes, aí sim, esses a gente vai debater os assuntos técnicos para poder chegar. Então, isso é uma coisa interessante porque a gente repara essa filosofia no filme, porque ele não explica Exato. e não adianta. E ele sugere bastante. Ele é um cara, embora seja relativamente novo, ele é um cara com muito cacife. Ele é o primeiro editor que eu ouvi falar que ele tem agente. Nossa, Tipo, sério? pra ele ser chamado, alguém teve que convidar o agente. Aí o agente chamou o agente, Sim, sabe? Tipo, sim, ele é uma estrela. Como assim. se fosse um ator, um talento, né? Na verdade, Isso, você exato, contrata exato. o talento. Ele tem esse lance. Quando o Anthony Hopkins foi ser chamado para esse filme, o personagem até mudou de nome. Porque, assim, o autor do filme, ele escreve muitas peças de teatro. Ele é um cara para escritas de teatro. E a gente repara no filme que é muito teatral. Muito. Porque as cenas são longas e tem pouca proposição de câmeras, né? Tipo, uma cena assim... E a marcação do personagem, né? Você vê que o personagem marca esse movimento, como você diz. Não tem assim, tem que mudar, fazer um take dali, porque agora ele vai falar de lá. Não, assim, o personagem vem fazendo o ensaio e ele cria essa narração com o movimento dele, né? Isso é muito do teatro. Isso foi uma coisa que a gente até falou no episódio de Suspiria. Sim. Que o editor deixar o ator meio que conduzir a cena, a emoção conduzir. E ele fala isso também, que é um filme que o espaço não é o espaço e o tempo não é o tempo. E o trabalho do editor é organizar o tempo e o espaço da história, segundo a filosofia dele. Então ele trabalha quando ele pega o material, ele tenta organizar. E esse é o segundo filme que ele foi indicado ao Oscar. Ele foi indicado por um curta também. Quando chamaram, que quiseram fazer o filme, o produtor e o diretor, o escritor, né, autor do roteiro, ele pediu e queria que o Anthony Hopkins fizesse esse filme. Ele, escreveu esse filme pro Hopkins. Ele achava que tinha que ser o Anthony Hopkins, esse personagem. E aí, quando eles conseguiram, o Anthony Hopkins recebeu o material e leu o roteiro e falou, ok, isso aqui é diferente, isso aqui tá bom. Então foi... E aí ele mudou o nome do personagem. Ele botou Anthony mesmo por causa do Anthony Hopkins. Legal. Pra poder juntar mais ainda, porque era sobre isso. O Anthony Hopkins até deu uma entrevista depois falando que ele não tá passando porque tem a ver, né? Tipo, ele tá na mesma idade. Mas ele falou que não, que ele tá super bem, que ele não tá passando por nada disso, mas ele adorou brincar com um personagem que poderia ser ele mesmo, né? Claro, poderia ser, sem ter com esse nome. E esse cara escreve muito para teatro. E as peças de teatro, eu não lia nenhuma peça de teatro dele, mas as peças de teatro tendem a ser esse lance, né? A plateia senta e assiste aquilo. E as coisas acontecem na frente da plateia. Então, a filosofia do filme carrega um pouco esse lugar da interpretação. Então, você vai ver cenas que o ator tá no frame andando, aí o ator sai do frame, mas antes de sair, ele sai do frame e o próximo take foi escolhido dele entrando nesse lugar. O que, normalmente, a gente não teria se fosse um diretor completamente cinematográfico, digamos assim. Porque ele não precisa fazer a cronologia do ator chegando no espaço. Mesmo que ele queira mostrar a casa, ele vai fazer a casa com insert. E esse ele não faz isso, ele realmente acompanha o cara por cômodos,
mas porque a interpretação dele perdido no espaço é mais importante do que a história em si. Então tem muitas cenas que é o personagem perdido no espaço. Total. E o Anthony Hopkins entendeu isso, eles se juntaram para fazer isso. E isso tudo o Yorgos fala também, que ele a primeira coisa que ele faz é sentar com o diretor e conversar um monte sobre o que você quer com esse filme, qual é a ideia desse filme, o que está acontecendo com você, por quê? E aí ele monta, porque ele tem esse luxo, ele vai e faz um assemble e faz sozinho, sem contato, ele não quer que ninguém tenha contato, não quer que as pessoas venham assistir, nem o diretor. E aí ele propõe, eu acho que o filme tem que ter esse corte. E aí eles entram no acordo, a partir daí vira o resto do que a gente já sabe. Mas, essa primeira parte me parece um pouco diferente do que a gente veio analisando nos outros, em que, de fato... já vem com direcionamento de cima, já vem com direcionamento, até porque tem o set report, né? Claro. Todos os reports, quais são os takes que o diretor gostou, o roteiro tá lá e o assemble tá lá. Então, ele leu o roteiro antes de aceitar estar no trabalho. Então, foi um pouco diferente. O filme tem muito corpo pessoal de todo mundo nesse lugar. E um editor que não teve teve assistente, mas ele não teve uma assistência como normalmente a assistência faz, que é fazer o som, esse editor, ele fez quase tudo. Ele montou os áudios, ele montou os VFX, ele terminou o filme e depois ele pediu para a equipe dos VFX melhorar, né? Corrigir é uma questão mais técnica. Questão técnica, só para evoluir a questão técnica. Não foi aquela montagem tradicional do que a gente está acostumado desses budgets, que você tem muitas equipes e cada um faz um pedaço da engrenagem. Não. Um filme de baixíssimo orçamento, feito com 6 milhões de dólares. Uhum. Então, ele é um filme muito curto, muito pequeno, com uma equipe pequena, 8 atores, 7 atores só. Um set só, né? Um cenário pequeno. E tudo num soundstage. E ele teve só alguns reshoots. Teve alguns reshoots que foram o início até, se eu não me engano. Então tem uma outra curiosidade que eu queria... Tô falando pra caramba sem parar. Não, tá lindo. Tem uma outra curiosidade também que a gente pode pensar, é que a escolha dele foi muito na contramão do tradicional, a escolha das cenas, de optar por iniciar o filme com shallow... Como é que fala isso? A profundidade de campo. A profundidade de campo. Isso, com uma profundidade de campo muito curta, não é comum, né? Você reparou? Porque quase todos os filmes a gente precisa introduzir o público. Então a gente mostra um wide shot, a gente mostra mais coisas até a gente se ambientar a plateia. Sim. Depois a gente vai pro específico. E esse não. Esse ele começa muito apertado já. Sabe, claro que a primeira cena é o personagem chegando, que é a mulher chegando, mas depois você tem muitas cenas que tá uma ponto 9, sabe? Sim, uma bem ponto desfocado, 2, assim, né? O fundo bem desfocado. O fundo bem desfocado. E isso não é comum pro início do filme. Porque você ainda não entendeu do que você está falando. E isso é uma coisa que faz a gente ficar mais confuso ainda. Porque você não sabe onde eles estão exatamente, ou quem é o quê. E você não consegue nem entender que personagens são esses, porque você está muito perto de uma pessoa que você não conhece ainda. Não, total. Né? E isso foi uma opção, porque isso foi o reshoot. Algumas coisas ele falou, a gente precisa ter cenas que deixam a gente mais assim. Então teve reshoot desse filme, principalmente para reconstruir o início de uma forma mais abrangente. Então, aí você tem um filme que o editor, de verdade, tem uma força muito grande na adaptação do filme para tela, né? Sim, ou seja, do que foi filmado para você assistir. A casa, como você disse, ela é parte, né, do processo, ela é protagonista, porque a casa, depois você vai tentar descobrir se era a casa mesmo, ou já era a clínica para onde ele vai, ou de fato, como eu disse, se ele já estava. Então faz muito sentido ele não te entregar muito o espaço. Não digo necessariamente só no começo, mas acho que durante o filme inteiro, quando ele te mostra o espaço ele tá mudando. Ele te mostra quando o espaço tá mudando. Então é uma coisa até legal de levantar aqui, que tem uma direção de arte muito bonita, né? Uma cor muito bonita. E falando especificamente da direção de arte, se tivesse que resumir, de fato, se você não viu, você que tá ouvindo aí não viu o filme ainda, ele começa na casa dele e vai parar numa clínica. Na teoria seria isso. Mas essa transição ela vai se dando com alguns objetos que vão mudando, né? Então tem a casa dele que tem determinada cadeira no corredor. Então, de repente, a casa é a mesma, com a mesma cor, mas a cadeira é uma cadeira de consultório.
Então, depois tem a sala que ele tem um quadro em cima de uma lareira, mas aí não é mais um quadro, é uma TV. Enfim, as coisas vão acontecendo e o tempo inteiro você fica confuso. Você fala assim, cara, mas ali de fato não era uma cadeira? Ou então você nem repara nessa cadeira, você não repara que a coisa tá mudando. Então, acho que essa decisão de trabalhar o ambiente, não necessariamente ao mesmo tempo que o protagonismo tá te levando, né? Que o protagonista, no caso, o ator, e o protagonismo que é a história tá te levando, eu acho muito interessante. Porque você tem um fog, né? Você tem uma névoa nessa coisa do espaço. Ah, é a casa dele? É. Mas aí, de repente, você fala, putz, mas não é a casa dele, ele tá morando na casa da filha. Não, mas é meia clínica, você não sabe. Então, isso é contado em um arco, que é diferente do arco de entendimento da filha, que é diferente do arco contado por ele. Então, eles não andam, nada anda ao mesmo tempo, porque eu acho que é um pouco de como funciona a cabeça de uma pessoa que está nesse processo da doença. Então, acho isso muito interessante. Então, fica uma dica, assim, além de, né, essa atenção para a direção de arte, que eu acho muito, muito bacana, são essas coisas. Vai reparando em como eles vão trocando os objetos, como eles vão colorindo, né? Como a cor vai sendo trabalhada durante o processo. Até vamos falar um pouquinho depois aí, mas isso é muito legal também, porque e aí é o que você contou, né? Talvez por isso que o editor tenha se sentido parte da autoria também. Acho que ele tem essa autoria na contação da história, porque o diretor e o roteirista já tinham isso em mente, mas na hora de encaixar essas peças, é que ele talvez tenha sentido essa necessidade. Pô, a casa tá parecendo muito. Por mais que eu tenha trocado ordem, tenha trocado objeto, vocês tenham gravado com cadeira ou sem cadeira, isso eu tô dizendo aqui de uma forma simples, grosseira, mas só pra exemplificar, ele falou, ó, lá no começo a gente tá entregando demais, então talvez a gente precise confundir um pouco os caras lá, ou não deixar as pessoas verem muito bem o que tá acontecendo. Então, fica aí mais um highlight legal, assim, essa coisa dessa decisão, né? Eu acho brilhante essa sua colocação, assim. E uma coisa que também eu queria chamar a atenção em relação a isso que o Duca tá colocando é... O filme ele dá uma impressão de que ele é feito como se fosse um long shot, né? Como se fosse um take único. Ele ainda tá mais ou menos como é aquele com a Nicole Kidman. Como é que é o nome daquele filme muito doido? Os outros? Não. Que é dentro de uma casa que é tudo Dogville? teatral. Dogville. Dogville, é filmaço também. Que é o mesmo esquema, assim, tipo, existe um ambiente, que a gente tá preso nesse ambiente, e na verdade é um psicologismo dentro dessa estrutura interna. Então, assim, e é muito teatral, até porque Dogville também vem de uma peça de teatro e tal. Então é bem teatral nesse sentido. Então dá muita sensação de que a gente tá vendo que o cameraman tá lá dentro, gravando, e ele tá catando as pessoas. Sim. Tem pouquíssimas cenas em que o editor escolhe sair e fazer um corte mesmo. Tipo, tem pouquíssimos cortes nesse sentido de que você sai de um lugar e insere uma outra coisa. Tudo muito fluido. Por isso que confunde, porque ele tá sempre entrando no quarto, saindo do quarto, voltando do quarto, sempre vestindo olhando a roupa, pela janela. comendo frango, tipo, é tudo a mesma coisa. É sempre 9 da noite, ou 8 da noite, ele tá sempre procurando o relógio, e as coisas vão acontecendo, e termina o filme. Tipo, é um fluxo só, porque é como se fosse o pensamento. E isso é um cuidado muito grande da edição de não contar a história, mas sim contar a sensação. Sim. Tem alguns pontos que são de marcos, que são inserts de marcar. Tipo, insert da cadeira, para você ver a cadeira, esse insert é um corte mesmo, aí você, ok, pontuou. Aí para você jogar na cara da plateia, essa cadeira não estava ali, essa cadeira é um consultório. E o lance dele olhar para a janela, e aí você ter a primeira olhada da janela, você tem um wide shot, você vê a loja, você vê as motos, você vê uma pessoa chegando, se eu não me engano. Ou o menino brincando com uma bolinha também, se eu não me engano. Não, aí no segundo shot da janela, você tem um medium close-up, tipo, a loja tá pela metade, já não tem tanta moto, e tem uma pessoa voltando, tipo, o oposto do que estava fazendo. E a temperatura já é um pouco diferente. Sim. E aí, no terceira vez da janela, é um close de um garoto já. Tipo, não é um close exato, mas é tipo, já é bem mais fechado. Uma criança brincando. E aí, a gente tem um insert dele rindo da criança, que a gente não teve na outra. Sim. Porque era uma passagem de tempo. E aí, a quarta vez que vai ter insert da janela, já é o final mesmo, que é eles indo pro parque. Tipo, ou ele indo embora, ou ele morrendo, enfim. É só qualquer a que seja a natureza, interpretação. Né? Então, assim, esses são inserts pontuais, escolhidos pra fazer o marco dos atos do filme. Então, mas né? aí eu já até puxo, desculpa interromper, mas é porque senão eu ia esquecer aqui, mas é que eu acho que eu senti um pouco disso também quando eles fazem o insert da porta, né? Porque as duas portas, a do quarto
e a da casa, elas são muito importantes, né? Tanto de quando ele entra e sai do quarto, entra e sai do quarto, são momentos importantes do filme que acho que viram chaves. E o frame still, assim, praticamente parado, né? Que na verdade é um frame ali, que é uma câmera parada num tripé da porta, tendo gente entrando ou não. Porque ali tem muito de como ele vê a saída da casa dele, que é o corredor, né? Onde a filha entra ou sai. Ou quando é só uma passagem que a gente acha que é uma passagem de tempo, na verdade, pra gente entender que é uma passagem de tempo, é o mesmo frame, com o tripé no mesmo lugar, com a porta do mesmo lugar, e aí vai mudando ou a cor, ou um objeto. Então isso eu sinto também como ou um fundo, insert né? de... Porque às vezes você consegue, quando ele abre a porta, você consegue ver onde ele tá indo, às vezes você não vê. Exato. Ou ele entra bem fechadinho dentro da porta. Então essa, principalmente a da porta de entrada da casa, que começa com a filha vindo e depois não tem mais ninguém vindo, né? Que fica só a porta e essa porta vai esfriando e menos objetos, até ela de fato virar a porta do corredor da clínica e tal. Eu acho que elas são inserts de escancarar também um pouco, de falar, olha, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Porque no começo, eu tava vendo esse momento como só uma passagem. Melhor dizendo, como se tivesse assim, vamos supor que isso aconteça 8 vezes no filme, esse frame da porta. A primeira, segunda e a terceira, acho que eu não me liguei. Pra mim era só assim, putz, não chegou ninguém. Putz, ele olhou pra ver se ele vai sair ou não. Eu não tava me ligando que aquilo também era uma ferramenta de passagem de tempo, sabe? Ou de demonstração de tempo, né? Não sei nem se é necessariamente uma passagem. Sim. Mas depois você começa a perceber, porque você começa a ver, fala, cara, tá faltando um negócio ali, ninguém mudou nada. Só que aí volta aquela loucura de falar, pô, mas será que ele já realmente não tá na casa da filha? E aí você começa a entrar nesse lugar. Então acho que esse frame, acho que vale a atenção pra quem já assistiu ou vai assistir. Esse frame da porta eu acho muito legal também, assim, porque ele diz muito sobre o que tá acontecendo, né? Outro ponto, tem mais 2 pontos antes da gente começar a nossa coisa que eu queria colocar. Eu acho muito curioso a iluminação. A iluminação do filme toda é feita por coisas externas. Ele tá dentro da casa, mas a gente não tem lâmpadas ligadas que iluminam os atores. Todas as luzes vêm de fora ou vêm de outro lugar. E quase todas as luzes da cara da clínica são de baixo pra cima. Tipo, elas batem ela entra no quarto, bate alguma coisa e ilumina eles de baixo pra cima. Tudo isso é sempre assim. E na casa, ela sempre vem da rua. Sempre vem da rua. Embora eles estão sempre ligando coisas, mas a casa é escura, mas a luz de fora tá sempre dentro. Isso é um cuidado muito delicado, porque é muito difícil fazer esse ajuste fino nesse nível em que você tem o foco deixa esse ator, que é um baita de um ator, talvez seja o melhor ator que tem aí. Ele tá atuando. Então, assim, não vamos mexer demais, fazer muito... Não, põe a câmera aqui, deixa a magia acontecer, porque esse cara é um monstro. Esse cara é um gênio. E isso que você tá falando nossa, é nota 1000, assim, porque é justamente isso, assim, cria um ambiente natural no qual, onde o ator entende que ele tem que ir pra uma parte escura, faz sentido. Você não tem que iluminar, você não tem que deixar um ponto marcado e afinado lá, porque ele vai entrar ali, tem que vir um contra. Não. Você tem essas iluminações muito indiretas, como você disse, tem abajur, né? Tem a luz ali da cozinha, uma luz que vem lateral, mas assim, a casa é uma casa que parece realmente aquela luz ambiente, nada, completamente o oposto de uma publicidade, né, um filme mais pop, e o ator explora isso. Né? Quando ele senta num sofá, quando ele vai pra perto da janela, talvez é quando ele tem um momento de lucidez. E como você disse, ficou até arrepiada, talvez seja um dos maiores que a gente tem aí hoje. Prazer estar vivo pra ver isso aí em loco, porque realmente é fascinante. Isso e um ajuste fino. Então você imagina a dificuldade pro cinematógrafo, tipo, ajustar e deixar isso, criar um ambiente com esse nível de detalhamento sutil pra poder não atrapalhar, pra não vamos ter que refazer esse take, porque o que o Yorgos falou até no Rough Cut é que o Ferry, que é o Matt, né, que é o nome do host, perguntou pra ele se ele tinha muito take de erro. Porque o que acontece? O personagem tá perdendo a habilidade. Então, ele falar coisas que não tem sentido ou errar falas é muito comum. E tem textualmente coisas erradas pro ator falar. Só que, ao mesmo tempo, o ator tem um texto e ele não pode errar o texto. Mesmo quando o texto é errado, ele tem que acertar o erro. E, às vezes, o ator erra, porque, enfim, ninguém é perfeito, erra. E aí, como que você lida com o erro do erro de alguém que tá demente?
E aí ele fala que esse foi uma coisa que é o que mostra que o Hopkins é brilhante, porque ele não só acerta tudo, né? Tipo, ele é muito bom, Impecável. como na verdade ele sabe que errar faz parte. Então ele acerta até o... tipo, na verdade, o ele erro te tá dá um erro combinado. de presente, né? É. É como se Então, ele te assim, desse um erro de presente. isso é muito interessante você assistir pensando nessa performance. Então, assim, é tentar criar o ambiente e deixar o cara brilhar pra poder... até, inclusive, ele ganhou o Oscar por isso, Sim, enfim. sim. Tipo, é impecável. Não tem ninguém que assiste esse filme que não fale da performance dele. É impecável. Impressionante. É impecável. Então, isso se dá porque o cinematógrafo fez um trabalho perfeito e conseguiu ficar só esperando a coisa acontecer. A câmera tá no lugar perfeito. Tá todo mundo muito acertadinho no canto, parado pro cara agir lá dentro. Não tem que corrigir nada. Não tem que ajustar mais nada. Não vai ter coisa de pós. Tem bastante coisa de pós, até de VFX e tal, Sim. de composição, mas assim, são ajustes normais. Né? Tipo, Correções tem, sei lá, a e janela tal. vai ter fundo verde lá e tal. Ou iluminação, objeto, enfim. Mas não tem correção de narrativa. Isso prova, até porque o que a gente tá falando de maluquice da cabeça, quando a cena em que a filha vai tentar matar o pai, que ela fica enforcando, que aquilo é uma viagem da cabeça dele, que ele falou, eu acho que ela tá tramando alguma coisa contra mim, a gente não enxerga, olha só que maluquice, a gente não enxerga aquela cena como ele. A gente enxerga aquela cena como ela, mas na verdade faz parte da cabeça dele. Exatamente. Não, eu pensei que doido, ela cara. de fato estava fazendo e depois eu falei eu entendi que talvez fosse uma vontade dela. Né? Aquela coisa de falar, cara, talvez o melhor caminho seja esse, né? Vamos dizer assim, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer, mas, né? De fato, mas assim, né? Às vezes é a coisa, você tá com uma situação e a sua cabeça é a cabeça, né? Ela pensa mil coisas, sei lá como é que funciona. Então, só que depois você reconhece isso, você compreende que é uma coisa que é da cabeça dele que tá pirando e falando, será que ela vai resolver dessa forma? E tipo... realmente... porque, na real, psicologicamente, a gente nunca viu outra imagem que não seja dele, digamos. Exato. Até porque a gente não vê outras visões na vida. Sim. Eu nunca vejo visão de ninguém. Lógico. Todo o meu mundo é só o a seu, minha visão, 100%. Então, e mesmo que quando eu penso, como é que o Duca tá pensando sobre isso, sou eu pensando sobre ele. Então, faria sentido escrever uma cena em que a gente vê a mulher matando o pai, só que da vista de fora. Lógico. Seria ele imaginando, sabe? Isso é muito brilhante, muito brilhante mesmo, de tipo, propor. Só que, claro, isso torna o filme confuso para algumas pessoas. Eu vi algumas pessoas, alguns amigos mesmo falaram, cara, a gente não entendeu o filme. Não, mas a gente já falou isso aqui no entender. segundo corte. É aquele filme que, tipo, não tente entender, sabe? Eu acho que ele não é sobre tentar entender realmente, porque... E eu falo... Porque cair nessa, a gente cai nessa, é inevitável. A gente busca, a mente busca por tentar um lugar de segurança, um lugar de conforto, saber o que você tá vendo, né? Até para você criar a sua própria construção daquela história ali, né? E julgamentos, enfim. Então a gente é impossível, eu diria, né? Ou quase, você não ficar tentando agarrar e fincar algumas coisas para falar assim, o filme é isso, tá fazendo isso, agora acontece isso. Eu acho que é muito natural, acho que muita gente que tá nos ouvindo talvez concorde com isso, mas você é levado a desistir o tempo inteiro, porque não dá, não dá. E é isso, eu entendi o filme, mas eu nem ouso tentar entender outras coisas como cronologia, se tá certo ou tá errado. Cara, não dá, é assistir e, como já disse, sentir. Sentir, exatamente. Bom, vamos lá, tem uma coisinha que a gente não falou, né? O filme teve um orçamento de 6 milhões e um ganho inicial de 8 milhões quase 860, 9, né? Quase 9 milhões, o que é uma, né? Mas foi um filme que ganhou o Oscar de adaptação, de roteiro original e adaptação, se eu não me engano, alguma coisa assim, agora não tô com a cola aqui, e performance, né? E melhor ator. Foi filmado com a Venice. Eu jurava que era Red, cara, o filme, porque eu não senti uma coisa película nele, eu achei o filme sharp, assim, achei ele bem foto, sabe, bem still, achei ele um filme muito... E aí eu jurava que era Red, cara. Que era Red. Eu acho que tem um lance da colorização mesmo depois. Também, contraste, né? Que pra tentar justamente deixar ele não muito flat, né, ele realmente tem bastante contraste, tem muita sombra, né, tem muitos momentos que tem bastante sombra.
E ele tem uma questão, como a gente já citou, tem uma teoria criada pela Denise Stoklos, que não foi criado por ela, mas assim, tem base do argumento da Denise Stoklos, que é uma dançarina, performance, bailarina, atriz e tal, é brasileira, que fala muito desse lance do teatro essencial, né, que é tipo a interpretação mínima até. Se eu não me engano, até muito baseado em Grotowski. E o Grotowski tinha um livro, eu nem botei isso na pauta, tô de cabeça aqui, mas o Grotowski tinha um livro que é Em Busca do Teatro Pobre, o nome do livro, que era contrapondo ao que se tinha com o período, principalmente da Rússia, Alemanha, Inglaterra, né, ali nos 1900 lá vai dinossauro, tinha muito lance do teatrão ainda vindo do período romântico, então o teatro tinha muito maquinário até, né, muito maquinário, tinha muito recursos de luzes e fogo e figurinos e roldanas e cordas e tudo mais, sabe, tipo, ainda tinha. E o Grotowski propôs um teatro pobre, inclusive ele chamou de teatro pobre mesmo, que é você tirar tudo do ator. Você tirar tudo do elenco. E eles ficarem puros, só eles e o palco, sabe? Põe uma fita crepe, marca o chão e o resto é você. Sim. Sabe? Tipo, dá uma vela, dá uma cadeira. E o resto, tudo você cria. Você é o cenário, você é o figurino, você é a iluminação, você... Era uma pesquisa do Grotowski que a Denise Stoklos pesquisou bastante, e trouxe também e adaptou para a realidade brasileira, chamado Teatro Essencial, que é um pouco desse lance de você ter cenas enormes, profundas, mas o que é essa técnica de interpretação, que é o que eu acho que esse filme tem de mais interessante? É micropedaços da virada dramática das cenas. Então, o personagem, ele tem o ponto que ele vai entender a história, o ponto que ele vai falar, mas antes disso, você vai ter alguns segundos, que é o que faz, que o ator tem que gerar essa informação, que é que faz o personagem cair na emoção. Então, é a prévia da caída da emoção, que seria a mímica do entendimento. É como se quando a pessoa sacou que ficou sozinha. Ou quando ela sacou alguma coisa, aquele olhar que tipo, nossa, que é quando você estava assistindo e as pessoas falam, nossa, aí na hora ela fez um olhar que parece que agora ela entendeu. Sim. Sabe? Esses lugares, eles são muito difíceis de você replicar, mas eles são muito importantes para a atuação. Só que e você só pega isso se você tem takes longos. Porque você precisa mostrar o ator preparando, entendendo a história, ouvindo a história, pensando sobre ela para então responder. A tendência é você cortar na resposta, corta na pergunta e corta na resposta. Então esse filme tem uma dilatação. Quando ela faz a pergunta, ele espera para ouvir, ele entende, ele para, ele pensa, ele pausa. E aí ele vai dar uma resposta. Então, e o que ele está falando não necessariamente precisa ser uma grande importância, porque o processo da fala você acompanhou. Claro, se você tem um ator desse gabarito, né? Porque não é todo mundo que faz isso. Mas, E o que significa isso? Significa que a gente vai acompanhar a história dupla. Então, todo ator tende a conhecer, a base no Stanislavski, mais uma vez, para dar no bingo da citação do Stanislavski no segundo corte, né? Já tem um bingo de citação. Sim. Você trabalha com a dualidade, que é você está interpretando esse personagem, mas ao mesmo tempo você sabe que você está interpretando esse personagem. Você está ali atrás manipulando aquilo. Só que ao mesmo tempo você também manipula o seu personagem de modo ao que ele quer e o que ele representa para os outros personagens, porque personagens complexos realistas, eles são cínicos. E o cinismo é algo muito difícil de interpretar. Por quê? Porque interpretar um personagem é Hipócrates, né? Tipo, é você ser alguém que você não é. Sim. Então, é você ser cínico, fingindo algo que você não é. Então, você vai ver uma pessoa chorando e ela não tá chorando de verdade, ela tá fingindo que tá chorando. E, ao mesmo tempo, você tem um personagem que tá fingindo que tá fingindo. Entende? Claro. Então, nesses momentos, tem várias cenas em que ele tá confuso, o personagem tá confuso, mas finge que não tá confuso. Total. E aí você tem que pensar que tem um ator fingindo que tá confuso e que tá fingindo que não tá confuso. Não, é maravilhoso. São 3 layers. Você ter consciência disso que você acabou de citar já é uma coisa nível 2, né? Já não são os primeiros capítulos. E você trazer isso para uma realidade, para você imprimir isso, seja no teatro ou na coisa, é um negócio realmente muito difícil. Porque tentar não é difícil, não. Você pode achar que está fazendo. Daí a você acreditar naquilo que o outro está fazendo é outra história. Porque fazer acreditar, né? Então, realmente,
Agradeço, inclusive, por essa explicação, porque é muito isso, assim, porque a gente simplesmente reduz assim, nossa, como esse ator é bom, né? Ele consegue passar que ele tá confuso, que não tá. Só que antes dele chegar naquela atuação, tem que ter todo esse conhecimento e percorrer todo esse processo pra eu achar que ele simplesmente, agora ele tá sério, ele tá fingindo ali que ele não tá confuso. Porra, mas calma, ele é um cara que tá confuso. Então como é que se ele tá confuso, como ele finge que não tá? Porque, né, parece papo de louco aqui, galera que tá nos ouvindo, mas assim, pensa com a gente depois se realmente não é um negócio difícil pra caramba. É muito difícil. E aí eu invoco mais uma vez o Eugênio Kuznet, eu acho que já é a segunda vez ou terceira vez que eu falo dele também, do Bingo aí. Binguinho. Que é o cara que traduziu o Stanislavski pro Brasil, então a gente só conhece Stanislavski porque foi uma pessoa que trouxe pra cá, antes da Denise Stoklis, antes até da ai, caraca, me fugiu o nome agora. Stella Adler. Ainda bem que eu dei aula sobre isso. Não olhe pra mim, vai olhar pra mim, eu não vou ter essa menor ideia. Aí, antes disso, ele trouxe, num dos livros mais famosos dele, que é O Ator e Método, ele propõe a questão das circunstâncias propostas, que são aquelas questões que os atores têm que pegar pelo texto, quando ele lê o texto, que é o que eu preciso saber para viver, tipo, quem é esse personagem, como é o nome dele, quem é o pai dele, quem é a filha dele, o que aconteceu com ele, qual é a história dele. Quando você não tem essas informações vindas da direção ou vinda do próprio texto, você tem que inventar essas coisas e tem que bater isso num trabalho de mesa. Tipo, eu pensei que... Tem gente que vai até pra alopra, tipo, faz o mapa astral, faz o signo do personagem. Sim. Tipo, vai pra tudo que é lugar, porque você precisa imbuir a sua cabeça, a sua personalidade pessoal, ator, né, civil, de informações pra você inventar uma vida, digamos assim. Pra você criar aquilo. Pra saber como o seu personagem vai se comportar diante de tal cena, em qual momento. E mais, é como o seu personagem reage, e não como ele age. Porque a ação tá escrita, mas a reação não. Bem verdade. A reação quase não tá escrita. E só é vivo quem tá reagindo. Claro. Né? Só é vivo quem reage. Claro. Só que se você pegar só a ação, aí é objeto age. Não, mas vírgula aqui, vivo... né? Isso ele dá show, né? Isso ele dá show. Total. Porque a reação é que faz você acreditar nele. E o que acontece para os atores aí, voltando pro Kuznet, a reação é algo pra plateia. E a ação é algo pros personagens. Então, muitas vezes, quando os atores sacam esse pulo do gato, eles sabem que a conexão e o que as pessoas leigas chamam de empatia, ela tá na reação e não na ação. É porque a plateia acha que ela entendeu alguma coisa a mais por detrás daquele cara e isso faz você se conectar com ele. Mas, na verdade, ele tá te manipulando. É ele que te deu aquilo ali, né? Você que fica, nossa, só eu saquei que ele não entendeu a pergunta. Porque nesse filme... Mas ninguém mais sacou, só eu. Não, porque é muito fácil de ver isso no filme, acho que agora, né, na verdade, não sei se é fácil a palavra, mas acho que fica muito mais claro entender isso nesse filme, pra quem ouviu até agora que vai ver o filme de novo ou não, ou vai ver pela primeira vez, que é justamente isso. A gente tende a elogiar, entender que o cara é bom, quando ele fala, nossa, ele imita igualzinho uma pessoa que tivesse a doença, que tem a doença, enfim. E realmente ele dá um show, né? É difícil você ser aquele personagem sem você ser, né? Mas aí é o que você falou, você faz um laboratório, convive com vê como o cara vê os trejeitos, usa o corpo, né, o corporal ali para ganhar, e aí você vai construindo uma imagem que eu acredito, nossa, porque a gente falaria, mas ele nem olha pro lado, ele não sei o quê, um doente não olha assim, um velho não anda assim, a gente tende, como você falou, a analisar a ação. Mas o que está por trás, que é como ele reage ao que ele está passando, as atitudes da filha, as atitudes do cunhado, da filha que não tá, do outro... Esses lugares, assim, como é que é, assim? Porque esse cara que você foi lá estudar, né? Essa pessoa que tem a doença que você foi estudar, você estuda o que ela tá fazendo. Que por mais que você veja como ela reage, você não sabe como é dentro da cabeça dela a reação. Então, chegar num lugar próximo a esse realmente é muito mais difícil, né? Assim, mal dizendo, é mais fácil parecer um bom ator falando algo do que calado, né? Sim, sem dúvida. É isso. Atuar com poucas falas é muito, muito mais difícil, muito pior, muito mais aterrorizante. Do que você dar um monte de textão, dá aí solilóquios de 10 páginas, pego, fala e vai. Decupo e vamos embora. No mínimo você vai ser elogiado porque decorou aquilo tudo, né? E faz 1 hora de cena sem fala, nossa, é um pânico. É um pânico mesmo.
vamos lá, tem muitas coisas, dá pra ir falando, mas eu queria chamar a atenção pra uma cena. Na verdade, são duas que eu destaquei, mas uma cena que a gente vai assistir aqui, que é lá pra 7 minutos e 29 segundos no meu player, que é na página 7, a cena 7, dentro do escritório dela. Do escritório dele, desculpa. Você pode... Na verdade, ela começa quando ela pergunta pra ele, você achou seu relógio? Aí ele fala assim, então não foi ela que roubou, né? Aí, não, porque eu escondi ele, ainda bem que ele tá escondido e tal. E o frame que eu quero chamar a atenção, que a gente tá pausado, é ela na porta. E aí a gente vai até 8h52. Tá. E o que eu chamo a atenção? É uma cena em que no texto não tem escrito que tem um X, ou... O eixo. O corte de eixo. Uhum. Então a câmera, eu gosto muito dessa brincadeira, quase sempre eu chamo a atenção quando corta, porque o que acontece? Quando a gente tá no set, isso talvez seja experiência pessoal, toda vez que tem que mudar, significa mudar o tripé, reposicionar as coisas, tirar as luzes, refazer a luz. E aí é uma diária. Refazer as luzes, montar, porque não dá pra mostrar o sistema atrás. Tipo, você tem que tirar tudo que estava por detrás, quando você tem que inverter, né? Ver o outro lado que você não estava vendo. Ou seja, quando você vai enxergar onde a câmera estava antes, você tem que mudar tudo, apagar, tirar tudo dali. E isso é uma decisão muito custosa financeiramente. Então ela é um planejamento, ou ela é uma decisão muito crucial. Então, toda vez que a câmera inverte, eu sempre penso que aquilo foi uma decisão muito importante. Sim. Porque senão eu não faria. Não é uma coisa trivial de over the shoulder, que é só virar, posicionar a câmera. E não é só uma opção, né? Vamos fazer por ali pra gente ter uma segunda opção, não é? Não, muito não é. É tipo isso, geralmente é uma coisa assim, a gente precisa estar desse lado. Sim. Então, por isso, a gente vai despender, às vezes é no dia seguinte, enfim. Então, toda vez que muda, me chama atenção. E aqui eu acho um show-off violento, porque é só uma viradinha, só pra mostrar o outro lado, pra, na verdade, mostrar ela se aproximando dele, pra mostrar a inversão de papéis, e principalmente porque agora a história mudou pra ele. Sim. Então a gente ficou um tempão vendo de um jeito e agora a história vai mudar pra ele, então por isso a gente vai pro outro lado pra ver esse armado. E é muito importante, tem tudo a ver com o que ela vai falar nessa cena. Quando muda o assunto, eu vou colocar o assunto que no fim das contas é o que tá me pesando, que é a gente vai ter que te colocar em algum abrigo, sei lá o quê. Então é muito importante isso. Então vamos lá. Tô em 7h28 aqui numa cena dela na porta. Isso, exatamente. Então, $1 e já. Olha o tamanho do take, gente. Tem que lembrar que agora vai ser takes longos. Cortou pra ele aponta o relógio, né? Ele fala do relógio, ele vai se ajeitando. Olha isso. Aí corta pra ela fala também devagar. Tipo, olha o pacing da cena, tipo, é muito sutil. Corta pra ele falando que tá tudo bem, não sei o quê, e a gente tem mais reação. Se você reparar, depois a gente pode fazer na timeline, a gente tem o início da fala, a gente tem o J-Cut aqui também, mas a gente tem muitas falas dele guardado vendo ela e muitas reações vendo ele. Aí, ó, quando ela fala da filha, né, ó, a irmã, a gente tem esse momento dessa interpretação dela, que se aproxima um pouquinho mais, ó. Até então a gente está no mesmo eixo, né? A gente está acompanhando, ó. Eu vou ter que sair. Eu não sei se é isso que eles estão falando, que eu estou multado, mas enfim. Olha o tamanho, tipo, ó, a gente tem a reação dela para ela poder falar o que ela vai fazer. Corta para ele na posição, uma iluminação bem dividida, né? Super contraste. Sim. E aí a gente cortou pro outro lado. E aí, pela primeira vez, tem uma movimentação da câmera, como uma dolly, sabe? Tipo, uma movimentação pra gente vir pra este lado de cá, pra ouvir ela falar o que vai falar. Ok, pronto, pausa. Por que eu chamo a atenção? Por causa dessa coisa que eu tava falando da Denise Stoklos, desse lance da interpretação. Você repara que aqui você tem falas que são importantes para a história, mas você tem reações às falas dos personagens, que são essas circunstâncias propostas lá, colocando lá o Eugênio Kuznet de novo, como algo importante pro pacing do ator, pro beat, né? Tipo, aqui que eu caio, é isso que me faz cair. É aqui que eu preciso esconder a emoção, é aqui que eu preciso mostrar que me doeu o que ele perguntou sobre a sua irmã, quando ele fala, é a sua sister e tal, aqui me doeu, mas eu vou fingir que tá tudo bem, porque eu tenho que tomar conta desse velho. Respire e vai. E você consegue entender todo esse texto sem nem sequer isso ser citado, porque você tem uma atriz genial e um ator genial atuando, e uma cena
que é mostra os caras com takes longos, sem atrapalhá-los na performance, mas depois a gente tem uma proposição cinematográfica clássica, que é vamos inverter o eixo e vamos botar ela se aproximando num blocking para que a gente possa ver deliberadamente o texto da informação, da história ser passada, só que agora do lado invertido. Muito bom. Simples, mas muito exato. É nessa simplicidade. Esses respiros são importantes para a coisa se construindo, né? E você ter tempo de pensar junto também com eles, eu acho que é muito legal. E essa coisa da aproximação também, quando ela vem, é quando você... Eu acho que para mim tem muito de se posicionar, né? Quando ela tem que, de fato, chegar e falar, olha, vamos pontuar aqui a coisa acontecendo. Assim como ela em um momento do filme fala, a gente tem que conversar sério sobre uma coisa, né? Então acho que a imagem aqui ajuda nesse contexto a ação total. Que ela toma, né? Isso, tipo, agora eu vou falar, então a história mudou, ela não tá mais com tanto cuidado, ela tem que ir, ela vai agir. Então a câmera sai do lugar onde estava e se movimenta, levando a atriz para uma condução. Então, é muito interessante. Outro lugar é em 21 minutos e 5. 21 e 5. 21 e 5. Essa foi a cena que eu estudei com o editor. Depois que ele sai e ele vai sentar. É antes dele sentar, é isso? Antes dele sentar, assim que ele sai. É porque muda a câmera, então eu tô entendendo que a cena mudou. É na página 14, ele tá no interior do living room, tá de dia. Que é uma cena em que ele vai mostrar, talvez pra plateia, pela primeira vez que tá rolando uma confusão. A plateia ainda não tá... A gente ainda não sabe exatamente que tá rolando uma confusão. Porque os personagens estão aparecendo e desaparecendo, mas agora vai ser tipo uma confirmação. Ele vai verbalizar, tipo, que maluquice é essa? Cadê o cara? O cara tava lá. E a gente tem aqui um corte mesmo. Essa cena foi conversada com o editor, tipo, eu tive o prazer de conversar com o editor sobre essa cena, ele dando play na cena lá no computador dele, mostrando qual era a ideia da confusão. Deixa eu só fazer um ponto aqui que a gente deixou passar batido. A gente sempre, pra quem nos ouve aí há muito tempo nesse podcast, a gente sempre quando comenta sobre o editor, alguém que faz parte do filme, a gente fala, pô, imagina um dia falar com o editor, aí você fala, eu sempre mando e-mail, mas eles não respondem. Cara, você falou com o editor, cara. A gente não pode deixar isso passar batido. Pô, a gente tá trazendo aqui uma informação, um fato, tá trazendo a informação direto da fonte. Então, nesse momento, você e o ouvinte, não tem achismo. Como muitas vezes aqui existiram, né? A gente falava, será que? Não, mas vai que a gente acertou, não acertou. Agora é o seguinte, o editor mesmo falou para o Heineken. Então, ele está repassando para todos nós. Que benção. Muito bom. Uma coisa curiosa só um parênteses que esse editor disse, que ele não gosta de ser considerado, ele ficou com medo de ser considerado um editor de drama, porque ele tem editado muito drama. Então, ele adora editar comercial, propaganda... ele faz? Sim. Ele faz tudo. Ele falou que quer ser um editor de imagem. Tipo, ele não gosta da ideia de, eu sou um editor de cinema e só edito drama, porque eu fico com medo das pessoas só me chamarem pra fazer isso. Eu quero fazer comercial pra Peugeot, comercial não sei o que, sabe? Tipo, ele realmente... Eu nunca tinha visto um cara que já tá num nível... O cara foi indicado a 2 Oscars, né? Tipo, sim. E ele já tá inserido nesse mercado. Ele falou, eu não quero ficar nesse lugar. Eu quero fazer... corporate video também, coisas pequenas e tal, tipo, eu quero editar imagens, é isso que me interessa. Entendi. Sabe? Tipo, por isso que ele tem a gente, né? E é fácil, assim, ó, pra não perder a piada, é fácil falar isso quando você tá lá, né? Você já chegou lá e falou, não, mas não é isso que eu quero fazer uma festinha de 15 anos, uma despedida de solteiro, editar aniversário, aí mas eu entendo. Mas é legal, né? Porque você vê que a consciência do profissional de atuar em outras áreas, né, cara? Porque, assim, é um fato que ele é maravilhoso profissionalmente aqui nesse gênero, mas é um cara que também talvez só seja o que é aqui porque ele tá em todos os aspectos visuais, trabalhando o tempo inteiro com coisas muito diferentes. Então, que é lógico que ele não edita um filme de uma marca de carro com essa pegada, ele edita na pegada publicitária. Então, é muito legal essa consciência profissional, né? E domínio, né? Domínio de edição, né? Sim. Tipo, saber operar em várias estéticas. E é um cara que também trabalhou em película há muito tempo, então também
apesar de ser muito novo, pelo menos quando ele falava, eu ficava olhando pra ele, eu falei, cara, o cara tem uma cara de garoto, assim, Sim, sabe? Mas sim. ele tava contando coisa, quando eu comecei em 1983. Eu falei, Caramba. meu irmão, você tá um novinho, cara. Peraí. Um cara de garoto. Mas ele editou em película também, em linear e tal, enfim. Legal. Vamos lá. Vamos lá, cena pronta. Vamos soltar na cena aí, então... Bom, enfim, é a cena que ele vai entrar. Ou ele vai andar, ele vai se sentar, tá ok? Uhum. Então, Dolaci e já. É longa, tá? Tá andando, né? Tá cravado, né? Aí, olha. Sim. Olha essa interpretação. Olha isso. Olha só essa mudança olha só isso, cara. Olha a mudança da expressão dele de não entender exatamente o que aconteceu. Olha só o tempo de reação ou de ação que ele vai ter. Aí a gente tem um corte mesmo, que é, tipo, a mulher, que já fez a gente ficar confuso, porque a gente achava que ela era outra pessoa e a gente já não entendeu. Aí a gente já tá assim, peraí. E aqui você tem uma distorção, segundo ele me contou, tem uma distorção oficial na lente mesmo. Tipo, uma cena distorcida VFX, pra ela ficar estranha. Essa lente dessa pessoa, ó, aqui, ó, olha só esse frame bizarro. Essa distorção toda de, tipo, usar Quando um ela wide tá angle. abaixada. Quando ela tá abaixada. Pra você usar um wide angle e uma lente wide pra fazer um close, tem uma distorção de fato no VFX pra deixar esquisito. Pra gente achar estranho olhar pra aquela pessoa pela primeira vez. Muito sutil, mas tem. E é um VFX na pós. Que ele mostrou. legal. Pra ficar, tipo, pra gente achar estranho. E aí, a gente tá no conforto quando a gente tá olhando pra ele, né? E volta pra uma cena distorcida, digamos assim. Muito sutil, mas uma lente distorcida. Filmando uma coisa que não é... É como se, tipo assim, tá filmando uma lente que não era. Porque, repara, essa lente, ó, que a gente tá vendo, supostamente seria o mesmo frame, o mesmo tipo, quando a gente vê esse, ó. Porque é a mesma lente. No caso, quando você diz esse é quando... Quando teoricamente, a mesma lente está apontando ele, a gente vê tudo mais flat, normal, tudo no lugar. E quando aponta e ela... quando a mesma lente aponta para ela tá um pouco disforme. Exato. Maravilhoso. Aí, ó, tem esse corte dele saindo pela casa e a gente tá dentro, ó. E esse lugar que ele falou que é importante. Cortar no canto pra gente ver ele entrar na cozinha e ficar no frame com ele em foco quando ela fala... Né, ó, tipo, o que tá acontecendo? Aí volta pra ela, mesmo esquema de distorção estranha, pra ela rir, ó, e pedir desculpa fora de foco. E eles tinham duas cenas, tinha ela em foco e ele em foco. E eles escolheram essa, que faz o foco pra ela. Aí vai toda essa inserção de imagens, ó, que a gente vê um movimento bem direitinho dele entrando no quarto, até ele abrir a porta com muita delicadeza pra fechar, né? E trancar a porta. Ok, pausou. Acabou. É difícil falar porque tem muitas coisas. Não, mas nossa, eu fiquei agora... Que belíssima análise. Eu nunca imaginaria das coisas... Olha, das coisas que a gente chuta aqui, né? Que a gente fala, será que fizeram isso? Será que acertaram dessa forma? Será que esse take... Essa da lente, cara, realmente é muito sutil, né? Talvez o cérebro perceba. Então, na verdade, essa personagem... Ela se passa por uma pessoa que ela não é, né? Exato. Então, ela se passa pela filha dele, mas, na verdade, ela já existe na vida dele porque ela é a enfermeira dele lá na frente. É como se fosse a cena final da enfermeira. Só que aí, pra não pegar essa personagem que faz a enfermeira e colocar como a filha dele, eles colocaram como a filha e distorceram pra mostrar um pouco de que ele não tá... Ele meio que sabe que não tá vendo a filha, mas ele acredita que é a filha. Ou melhor, ele tá falando com a filha, mas ele desconfia que não seja, né? E aí a lente ajuda um pouco a contar essa história. E a voz também, porque eles misturaram a voz da outra atriz com essa atriz também em alguns momentos. Isso também foi uma loucura. Ele desvirtuou a voz em alguns momentos, e quando a gente escuta a voz da outra filha também, tem uma mesclagem das vozes das duas atrizes. Mas Isso peraí, foi feito depois. Eu quero entender porque eu não tava nessa aula. Eles mesclaram no tipo, rolou um ADR perfeito pra eles mixarem e ele gravou a outra atriz falando o texto e aí botou vezes. o texto, botou o áudio da atriz 1 na boca da atriz 2. Mesclado. Sim, um pouquinho misturado pra dar um... Isso. Tem um pouco do timbre ali.
Nossa, Pra que você espetáculo. confundir também. Que espetáculo. Que E espetáculo. o resultado é, você assiste, você fica confuso. É Fica, isso. Você fica. Quem que é? Por que a gente tá vendo essa pessoa? Não era outra? É Porque lógico, na cabeça a gente fica querendo ver a outra, porque no fundo, tem um pouco da voz, tem uma imagem estranha. Tipo, Nossa, é brilhante. que maravilhoso Cara, é isso. brilhante. Esse cara é Maravilhoso. genial, cara. Genial. Maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto muito do lance de dele fazer essas escolhas dessa cena, de ser um corte muito rápido, porque dessa vez é pra confundir mesmo. Tipo, Sim. a gente tá confuso, tá rápido, ele tá passando na casa, ele vai andando na casa, só que a gente nunca vê ele saindo do frame e a casa ficando vazia. Sim. Repara, depois a gente vê ele passando, aí assim que ele sai do frame, a Já gente tá corta entrando pra um em lugar, outra, né? ele já tá entrando em outra. A gente fica sempre vendo ele no percurso desse caminho, como se a gente pudesse dar uma ideia de que a casa é a cabeça dele, tipo, a casa é a mente em que ele tá perdida. Então a gente tá sempre vendo ele de alguma forma, mesmo que em foco. E também aquela coisa no começo também que a gente citou de não deixar a gente ficar olhando muito pra casa também. A gente percebe que a casa pode ser o lugar, a casa da cabeça dele, mas a gente não consegue olhar por muito tempo. Tanto que, como eu citei também lá no começo, quando é pra acontecer isso, ele deixa muito claro, num estilo praticamente, pra falar, ó, já não é mais assim. Ó, não é isso aqui que tá acontecendo. Olha como mudou. Então, acho que isso faz sentido também, ele não deixar respiro muito tempo em take vazio, né? Em uma cena Sim. vazia. E acho que legal isso, legal. Total, total. A posição dela, com a mão na cintura, a mão na porta, a proporção da calça, camisa, é um lugar meio, tipo assim, ou a pessoa para mais descansada, ou a pessoa para mais ereta ali, mais correta, ou então a pessoa já entra e tal, mas você vê que ela tá meio um desconforto. desproporcional, parece um pouquinho desproporcional. Então isso também já faça sentido, né? Sei lá, enfim, não sei se eu tô viajando já em cima do fato, mas eu senti que essa mulher, óbvio que longe de mim falar que eu reparei, que poderia ser a voz, eu não senti de fato a coisa da lente, mas eu sentia que tinha algo esquisito no personagem, assim. Eu olhava e falava, cara, ela é estranha, porque ela não tem. Ela fala com ele com uma intimidade, mas ao mesmo tempo não, e aí ela tem uma roupa que não. Cara, não sei, esse desconforto talvez tenha sido a soma desses detalhes aí. Sim, sem dúvida. Né? Então, E o f-stop é diferente, tipo, isso é muito estranho pra mim, você mudar f-stop durante a cena. Durante o mesmo diálogo, cara. Tipo, você tem um f-stop pra um lado e um outro f-stop pro outro, no mesmo ambiente, é estranho isso. E então, acho que essa é a proposição, a gente vê ele tudo em Sharp, tudo direitinho, você entende tudo quando você olha pra ele. Sim, e quando você olha pra ela, tem coisas desfocadas, ela tem 4 planos, tipo, ela tá no wide, aí ela vem pra perto e ela tá muito perto de uma lente aberta demais, então a cara dela também vai ficar um pouco distorcida, eles apertaram um pouco na pós pra ainda dar uma muito leve, mas uma distorcida no ambiente todo, tipo, sabe aquela correção que a gente geralmente faz quando você... Sim, né? Aí você pede pra fazer essa correção, aqui não fizeram, deixa o espelho, né, o glass do vidro da lente física, de fato, imprimir esse lugar minimamente estranho, que você nunca repara que tá estranho, a não ser quando você corrige. Aí você corrige, você fala, nossa, eu não tinha reparado que tava torto. Verdade. E aqui ficou, né, de propósito. Bom, vamos pra dica então, né, Heineken? Chegou o momento da dica. Eu separei aqui uma série, cara. Eu separei uma série. Como a gente fez recentemente aí o Nomadland, eu fui assistir algumas coisas da Frances McDormand que eu não tinha assistido. Não assisti tudo dela, obviamente, mas vi um filme ou outro, mas fui procurar algumas coisas e caiu na minha frente uma série da HBO, aqui no Brasil, pelo menos tem na HBO, que se chama Olive Kitteridge, que é uma série de 4 episódios. Cara, e já que a gente... Por que eu trouxe essa dica, né? Eu achei uma baita... É uma minissérie, né? São 4 episódios, não vai ter segunda temporada. Então, inclusive você que gosta mais de filme, não é muito de ver séries, se pudesse... então vou ver uma série. Veja essa. Porque, obviamente, as minhas conexões com esse filme que a gente tá analisando hoje aqui são... trabalho de ator da Frances, que dispensa comentários, né? Eu acho que é uma baita atriz também. Ela tem meio que o jeito dela de atuar já conhecido, então
até a gente, né, sempre que ela vai para um filme, ela leva essa coisa Frances de atuar. Pelo menos eu tenho reparado isso no que eu tenho analisado. Cara, é uma série profunda também, assim, com um personagem muito complexo, que é o personagem dela. Eu gosto muito, né, assim, mais do que as ações de um filme, eu gosto quando o roteirista se dedica a dar uma profundidade ao personagem. Então isso tá nos subtextos, nas reações, e como você sempre alerta. Porque é aquela personagem que talvez você só... a dimensão do filme, né? Na minha forma de interpretar, né? E tentar explicar pra vocês aqui que estão nos ouvindo. Você muitas vezes só vai dar se você tem um pouco daquilo na sua vida também. Acho que com tudo é assim, né? Com a arte, com né, música, enfim. Você só consegue dar dimensão, elasticidade pra aquela peça que você tá vendo de acordo com o background que você tem. Sim. E isso eu não tô falando que ter ou não ter, alguém é melhor que o outro, não tem nada a ver com isso, mas... Um exemplo prático é uma pessoa que passou por muitas coisas na vida e entende melhor um personagem que passa muitas coisas na vida. Mais ou menos assim, é o ponto que eu tô tentando defender. E ela é uma mulher assim, que ela tem o personagem tem uma história difícil, tem uma personalidade muito geniosa, tem uma confusão mental ali do que é o jeito dela, de como ela foi criada, como ela age com o marido dela, que é completamente diferente. E é aquela série que é isso, não tem grandes acontecimentos, talvez até tenha uma coisa ou outra, mas ela não é sobre isso, é sobre a vida dessa mulher com o marido e o entorno ali da cidade que ela vive, das coisas que acontecem. Então não tem muito o que falar, é muito de ver mesmo. A série é bacana, é bonita, é bem feito, é legal. De 2014, né? 2014, isso. Eu ia trazer aqui e acabei falando e me enrolei a falar no começo, mas isso aí. Série de 2014, passou na minha frente agora. Se na verdade, se eu posso até estar enganado, mas eu acho que quem levantou essa bola pra mim foi o Leandro Rial, que teve aí no episódio do Suspiria com a gente, grande amigo, e ele, né, costuma dizer lá, já vi esse filme, já vi essa série, então ele posta nos stories dele, e eu vi esse anúncio praticamente, fui atrás, né, porque eu normalmente tenho uma certa afinidade com o gosto dele, então quando ele bota ali eu vou lá dar uma olhada, e realmente, cara, eu gostei muito, muito da série, é muito bacana, fica a dica aí, Olive Kitteridge. Já até botei aqui no... Cara, põe o coraçãozinho aí para ver depois, watch later ou algo do tipo, porque, cara, é bem legal, texto bom, ela, tipo, brilhando, assim, acho que... Essa atriz aí, tudo que ela faz. Então, assim, vale, cara. E é uma série... Embora ela seja mais pesada, ela não tem esse caráter assim mais triste ou, né, ou de um crime, ou não é sobre isso. É de uma vida de um casal com um filho que vai casar, mora em outra cidade e tal, e ela vive com o marido. Então pensa, uma mulher que é super grossa e meio louca, mas na verdade tudo aquilo que a gente também queria ser, porque ela é a famosa sincerona, sabe? Então cenas que, tipo, sei lá, o filho vai casar, aí a mãe a sogra do filho lá, né, vai falar com ela, e ela fala, não, tô nem aí, vou assim mesmo que eu quero assim. A mulher fala, cara, ninguém falaria isso pra mim no meio de um casamento, sabe? Tipo, sei lá, tá todo mundo bonitinho, arrumado, na fila e tal, ela saca um pacote de amendoim no meio da cerimônia. E aí a pessoa, inclusive você olha pra aquela mulher e fala, gente, que isso? Só que ela te devolve o olhar e fala assim, o que tem? Qual o problema de eu comer amendoim aqui? E você fala, não, nenhum, tudo bem, tá tudo certo. Porque ela constrói isso muito bem, sabe? Então, cara, eu acho que é uma baita dica aí pra você que curte, principalmente a atriz, né? Se ainda não viu, mas esse tipo de série e filme. A minha dica é essa. E a sua? Então, a minha dica... minha dica é bem inusitada. Ela é meio segredo até. Como assim? E não tem nada a ver com o assunto, com nada. Tudo bem, não tem nada a ver com nada, na verdade. Eu que sempre escapo hoje, eu que nunca escapo hoje, quase consegui, né? Eu fui um pouco no tema, mas não fiz nada relacionado ao filme, mas eu quero saber a sua agora. E a minha é um segredo que eu acho até você, Duca, não sabe disso. Mas eu sou uma pessoa que desde criança eu gosto muito de relógios. Não fazia ideia. Eu sou colecionador de relógios. E eu gosto muito de relógio, eu gosto muito de estudar sobre relógio, pensar sobre relógio, marcação de tempo, tipos de relógio, como que a gente marca a passagem do tempo, o relógio atômico, qual o relógio que se usou na NASA para pousar na Lua, essas coisas todas. Eu sou super, como o pessoal fala, nerd de relógio. E é uma coisa muito íntima. Pouquíssimas pessoas me ouviram falar sobre relógios. Eu nunca te conheço, sei lá, 2, 3 anos pelo menos, aí talvez nunca ouvi falar. E eu não compartilho com quase ninguém essa minha tara por relógios. Mas tem um canal que foi lançado no ano passado. Se você for procurar no YouTube, tem 300 milhões como tudo que tem no YouTube, tem 300 milhões de formas e tal. Tem um canal que foi lançado no ano passado de uma mulher alemã
Certo. que fala em inglês, Uhum. chamada Jenny Ellie, com dois N's e dois L's, né? Jenni, Jenny, L de E-L-L-E. Igual a revista, né? E-L-L-E. Igual Isso, a revista é. é. Ela é alemã, ela fala inglês perfeitamente, então, tipo, dá tranquilo. Ela é muito fofa e é um canal com uma qualidade excelente. Excelente, tipo, o áudio é maravilhoso, a fotografia é incrível, ela tem umas macros pra mostrar os relógios absurdos, você vai lá dentro do maquinário. Uhum. Ela é muito simpática, muito querida pra falar, não é snob, não é brincalhona, é totalmente oposto do que a gente pensa do youtuber gritalhão. E aí, galera? Lá, sabe? Tipo, não, ela tá lá bem humilde, falando um pouco, o que ela não sabe, ela fala que não sabe, Sim. o que ela conhece, ela enfim, é muito legal pra quem Eu abri aqui gosta. enquanto você falava, realmente muito bem produzido. É, muito bem produzido. Ela tem o mesmo canal, que é o marido dela que faz em alemão. Mas aí meu alemão não dá pra eu acompanhar o canal dele. Sim. Que é a mesma coisa, tipo, eles fazem uma versão é em só alemão. a língua mesmo, né? Isso, Só eles muda a fazem o mesmo cenário, a mesma coisa. Eu acho que é o marido que tinha um canal em alemão. E aí falou, vamos fazer em inglês, mas faz você. Aí ela faz em inglês. Sim. E, cara, pra quem gosta desse negócio de relógio, vale a pena. Vale fuçar. Tem poucos vídeos, ela começou ano passado, em 2020. Então tem 1 ano o canal, então dá pra você zerar. Tem discussões muito legais, que ela fala por que é um mundo, obviamente, que tem muito mais homem falando sobre relógio, por que mulheres não falam tanto relógio. Tem coisas que ela falam de qualidade, de preços, de complicações, mas ela, no fim das contas, faz reviews de relógio. Ela fala, tem esse relógio, ele tem essa complicação, esse é o movimento, essa casa e tal, e tal. Não é tão explicativo no sentido de que você vai aprender. Eu diria que é um nível mediano pra quem é de relógio, porque ela não vai te explicar as comarcas e tudo mais. Porque eu abri agora um link, por nada, exemplo, que ela tá num super close, no macro, né? Na verdade, da parte interna aqui do movimentação. Então ela deve falar um pouco ali como funciona, da precisão e tal. Isso. Ela fala disso. Tipo, Legal. qual tipo de movimento, porque, enfim, é um mundo, né? Dá pra gente fazer um podcast só sobre relógio. Se me deixar, eu fico falando disso. Maravilhoso. Porque, enfim, é o quartzo, o que é o quartzo, de onde vem essa vibração, por que é tantos hertz de diferença pra marcar 1 segundo, enfim, é uma parada filosófica. Eu sempre gostei disso, porque eu tinha tinha um avô, na verdade, que era relojoeiro e consertava relógio, e eu achava o máximo esse lance de você conseguir criar uma máquina que usa impulso elétrico e que marca segundos, porque pensa, segundo, quanto que é 1 segundo? Como que a gente sabe que é 1 segundo se você não usa uma referência, né? Você sabe que tá passando segundos, você tem um cronômetro. Mas alguém teve que inventar uma parada, e você pega alguns que são de 1800 e tanto, que são um bando de engrenagem e mola. E essa coisa apertada ou balançada calcula a passagem de segundo. E o mais impressionante pra mim é não atrasar ao longo do tempo. Atrasar, que eu digo assim, não que não atrase, mas eu digo assim, 1 segundo, se tiver um zilésimo, nem existe essa palavra, errada, daqui a 3 semanas, 1 segundo já, mas não é 1 segundo cravado. É isso que eu falo. É realmente... Tem relógios tipo Putin, o presidente, ditador da Rússia. Ele tem um que em quase 1000 anos, ele nunca vai atrasar. Caramba. Mas se você pegar um Rolex, calcular 10 anos, ele vai estar atrasado. E um Rolex, estamos falando de um Rolex, estamos falando de um relógio de 300 mil dólares. Sim. O outro custa $1 milhão de dólares. Nem imagino que tenha pra comprar, porque... Enfim, dá pra ficar horas nesse negócio. Maravilhoso, eu acho que é divertido. Essa é um início de um mundo. Pra ela, eu acho que ela é muito boa. Ela tem uma pegada humilde, no sentido de não é snob, porque ela fala de relógios que eu tenho, que eu não tenho 300 mil dólares pra gastar. Claro. Ela fala dos Orientes, por exemplo, que são relógios de 200 dólares, 50 dólares, sabe? E o G-Shock, que é um relógio tipo, da Casio. Super famoso. Enfim, ela brinca bastante com esses negócios. Fala do Apple Watch também, que não é um relógio exatamente, ela chama Apple Watch, mas não é um relógio. Enfim, é isso. Então maravilhoso. Eu acabei de assinar aqui, cara. Acabei de assinar porque é só pela curiosidade. Sério, é muito legal. É super divertido, assim, tipo, e eu acho, na verdade, o que mais me encanta é porque é um canal. Aí na próxima semana eu vou dar outro canal desse também, que é um também que eu acompanho, mas pra não ir gastando. Mas é um canal que tem muita qualidade técnica. Eu acho que é isso. E é feito, né, tipo, encabeçado por uma mulher numa área que é bem dominada por homem. Legal, e a qualidade do canal dela é incrível. Assim, o áudio é super gostoso. Ela é super direta ao ponto, não fica com enrolação de não sei o quê.
E ela é grande, cara, já, no YouTube até. No fim das contas, tem 170 e tantos mil inscritos. Sim. Com a vantagem de estar falando em inglês, então claro. vai pro mundo todo. O Nossa, canal maravilhoso. o canal que eles têm em alemão é a mesma coisa, quase que as mesmas temáticas, mas é feito pelo marido dela. Maravilhoso. Jenny Enfim, Ellie. fica aí. Jenny Ellie. Bom, então é isso, gurizada. Então, obrigado a todos que nos acompanharam. A gente realmente fez um programa um pouco maiorzinho de novo, com bastante questões técnicas e filosóficas, né? Menos do que propriamente a edição. Mas fica aí o convite de novo para vocês assistirem o filme e principalmente o convite para entrar em contato com a gente pelo contato@segundocorte.com ou @segundocorte nas redes sociais, Twitter e Instagram. Fica também o jabá pra gente, para vocês que querem e gostam desse trabalho, para assinarem o conteúdo VIP lá do Sala, que é por uma assinatura pequena, mensal. Você tem acesso ao grupo do Telegram, que é tipo uma masterclass com tudo que é editor e gente que tá lá, que realmente trabalha na área e vai te ajudar a tirar dúvida, te ajudar no render de alguma coisa que ficou faltando. Além do próprio networking, né? Isso. Não, e uma coisa legal que tá rolando lá agora, e volta e meia acontece, é emprego, né? Trabalho. Exato. Galera, tô precisando de um editor pra tal lugar. Total. Ah, pode ser em Rio de Janeiro? Pode, então manda e-mail e tal. Tipo, realmente é um LinkedIn com masterclass, como eu sempre falo. É uma assinatura já registrada. Esse é o LinkedIn do Masterclass. Ou o Masterclass do LinkedIn. Então, você pode assinar e você vai ter acesso. Tem vários planos lá. Então, entra no Sala VIP e procura aí qual o plano que mais te encaixa, o que encaixa no teu orçamento. Porque aí você ajuda a gente também, porque a gente tá aqui no Sala, né? Nós somos um podcast independente, mas dentro do Sala, e a gente só pode estar aqui porque o Sala tem esse apoio financeiro também para nos receber. Então é isso, gurizada. Muito obrigado a todos e pedimos que você, se você puder, entre em contato com a gente. Eu quero saber o que vocês acharam, o que funcionou, se funciona esse esquema e a gente mostra o filme e conversa, como é que tá o áudio, tá funcionando, você tem que baixar. Enfim, manda um feedback sempre. Eu prefiro que você mande feedback. Pode ser por e-mail, pode ser por Instagram, pode ser no Twitter, mas manda um feedback pra gente saber como que tá funcionando pra você, se isso funciona. Porque, como eu sempre digo, a gente faz isso porque a gente quer mesmo. Mas a gente quer que você queira que a gente queira mais. Então é isso. Maravilhoso.